Ramon Dias detecta problema no Vasco e pede à diretoria que isso seja solucionado. A gente vai falar sobre esse probleminha que ele encontrou e que a gente já falou isso aqui com vocês também. Também vamos falar sobre a saída do Rossi, porque o jogador ainda não deixou o gigante. E também falar sobre a preparação do Vasco. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comentaléu Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. Se inscreve, dá uma moral, estamos chegando a 13 mil inscritos. Peça sua inscrição para que a gente possa chegar a esse número tão importante para o nosso canal. E olha, vamos falar de Vasco a partir de agora, vamos trazer as informações do Gigante e da Colina, porque o Vasco tem hoje um alvo bem definido para reforçar esse time. Quem me assiste há muito tempo, quem assiste as nossas análises, quem assiste as nossas lives, sabe que eu sempre falo aqui, olha, o Vasco precisa ajustar o seu meio de campo. E o Ramon Dias detectou isso nos treinamentos. Por exemplo, Cocão já foi testado, Esforza testado, Galdames, Zé Gabriel, Patrick De Luca, mas o técnico ainda não está satisfeito com as opções que ele tem. Obviamente, ele vê esse problema, ele detectou que o time precisa melhorar nas duas transições, na transição defensiva e na transição ofensiva. O Galdames é um jogador que vem passando por uma situação especial de estar fazendo uma pré-temporada particular, como a gente já falou aqui, e ele quer que o Vasco busque esse jogador. Por exemplo, os nomes especulados no Vasco ultimamente, Kaique, Martinez e Marlon Freitas, que é um pedido direto da comissão técnica. Ambos jogadores de meio de campo, jogadores que conseguem fazer essa transição ofensiva também, mas que marcam bastante. O Ramon Dias já detectou que falta essa combatividade no meio de campo do Vasco, falta essa marcação um pouco mais forte e que esses jogadores podem oferecer. Tirando o Martinez, o Kaique e o Marlon Freitas conseguem fazer isso. O Kaique é até um pouquinho mais, que é um camisa 5. E ele quer esse jogador. Já pediu a diretoria, já vinha pedindo ao Alexandre Matos, que não foi atendido, e quer que o Vasco traga. Por quê? Ele não confia no Esforza, não confia no Zé Gabriel. Ele quer um jogador com essa característica. O Ramon Dias já viu que do meio para frente, o Vasco tem a facilidade de conseguir criar, mas o Vasco pouco defende, fica muitos espaços, o time acaba ficando exposto, e isso é um problema que ele quer resolver. Hoje, Marlon Freitas é o principal nome, inclusive falado aí pelo Nicola hoje, que recebeu bilhetes e tudo mais. Lá no Botafogo a galera tá negando, eu procurei até saber, algumas pessoas que trabalham no Botafogo falaram, não tem nenhuma ameaça para o Marlon Freitas, teve antes, mas hoje não existe. Marlon Freitas é bem querido, enfim, mas há sim um interesse do staff do jogador, como também do jogador, para que ele possa jogar no Vasco. Nesse momento, é o principal alvo. Martinez também é um nome que o Vasco agrada bastante. O Vasco se agrada pela forma que ele jogou, pela forma que ele demonstrou no Campeonato Brasileiro. Um dos nomes que chamaram a atenção enfrentando o Vasco contra a equipe de Ramon Dias e que o Vasco vê com bons olhos. Mas não tem já a mesma característica do Marlon Freitas, que é um pouco mais forte, tem mais vigor fisicamente. O Martinez é um pouco mais técnico, é o cara mais do passe longo, tem aí mais um passe entre linhas. O Vasco busca esse nome. O nome do Kaique é um nome sugerido e oferecido ao Vasco. O Túlio de Melo, que é um cara que trouxe o Payet para o Vasco, tenta trazer o jogador para o Gigante da Colina. Um jogador mais marcador, um jogador mais que chega mais para aquele jogo corpo a corpo, de buscar um embate, de fazer o desarme, de fazer cortes. É um jogador um pouco mais diferente. Mas o que a gente sabe é o seguinte, o Vasco vai buscar esse meio de campo, porque o Ramon Dias vê o Campeonato Brasileiro como um campeonato muito longo, sabe também que está propício a cartões amarelos, propícios também a jogadores se machucarem, como aconteceu no início do ano, 2 jogadores se machucaram gravemente da mesma posição, e ele não quer correr o risco de perder jogadores no meio de ano. Sobre Rossi, Vasco e Rossi ainda estão nos trâmites para poder ter a liberação do jogador. O jogador quer a rescisão amigável, recebeu uma proposta muito boa do Santos de 3 anos,
Goiás e Vitória também o procuraram, mas a proposta do Santos foi a que mais agradou, além do contato do técnico do Santos, o Fábio Carille, com o Rossi, para que esse jogador pudesse deixar o Gigante da Colina. O Vasco também analisa as opções e também os oferecimentos de jogadores para essa posição. Mas hoje não seria uma posição que o Vasco está tão vidrado assim. O Ramon Dias está convicto de colocar o Vasco para jogar com 2 atacantes ali, Verrete e um companheiro. E o Cleiton tem feito isso muito bem, o David também tem feito como companheiro do Verrete, e isso tem agradado o Ramon Dias. Mas se o Rossi sair, o Vasco irá sim buscar uma nova opção para esse meio de campo. O Vasco que continua a preparação, hoje pela manhã, treino de força, academia, treino também tático, treino de fundamentos, como a gente já falou aqui. Ramon Dias tem focado bastante em marcação, posicionamento, finalização, os goleiros aí, saída de bola, também reflexo. Os jogadores estão fazendo esse trabalho para que chegue ao Campeonato Brasileiro com muita força e garra e bastante preparados. Lembrando que a CBF ainda não desmembrou a tabela, a gente não sabe quando o Vasco vai estrear. Provavelmente pode acontecer no dia 13, há um pedido do Vasco em homenagem a Roberto Dinamite, quando ele completaria seus 70 anos, podendo aí chegar no dia 13, já que já vai haver uma homenagem com o nome do prêmio do artilheiro, mas enfim, esperamos a CBF aí, pelo menos, a fazer o detalhamento das 5 primeiras rodadas, que ainda não tem data, né? É uma falta de organização danada. E enfim, o Vasco espera essas situações. Por último, as 2 organizadas do Vasco podem ser banidas, né? A GDA, Guerreiros do Almirante, e também a Força Jovem. O Ministério Público aí está oferecendo uma denúncia contra as 2 organizadas do Vasco da Gama. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado. Um vídeo um pouco mais curto do que a gente está acostumado, com notícias mais dinâmicas, trazendo com mais rapidez para vocês. Até a próxima. Se inscreve, hein? Dá uma moral. E valeu! Tamo junto!